Um lugar que eu frequento desde que eu tinha 23 anos, eu tenho 46 agora. Sueli, eu tô chegando nos 50. E quando o Marcão, né, convida a gente para vir na véspera do Natal falar de Jesus, eu falo assim, Senhor, que isso, né? E aí ontem, conversando com uma amiga, ontem não, na quarta-feira, ela falou para mim assim, Ana Paula, desculpa pelo atraso, cheguei atrasada. Ela deu assim, um chá de cadeira na gente de uns 40 minutos. E quando chega com o narizinho de rena, bem vermelhinho, com o olho marejado de quem tinha chorado. Eu falei, mas o que foi? Ela falou assim, você viu aquele sofá que está no meio da Praça Sans Pena? Eu falei assim, não, eu vi quando eu passei com a Ana Luísa, tinha uns jovens, né, de jeans e blusa branca, e tinha um sofá, tinha um pessoal com violino, mas não sei o que eles iam fazer. Aí ela falou para mim assim, amiga, eles botaram uma placa lá, assim, sente-se e se surpreenda. Eu sentei, falei, tu sentou? Falei, tu foi a primeira. Então vocês imaginam, a Praça Sans Pena, bairro da Tijuca, super movimentada, às 18 horas, tem uma feirinha, porque todos querem, né, defender o pão nosso de cada dia, e principalmente as vésperas do Natal, e ela me senta. Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, você não sabe, uma coisa maravilhosa. Aqueles 20 jovens cantando para mim, cantaram sobre Jesus, falaram de caridade, e detalhe, essa minha amiga, que vai acessar o vídeo, ela é espírita, né, média, ela trabalha há alguns anos no lar de Francisco de Paula, ali na Carlos Zen, ali na Tijuca, e ela dizendo para mim, quando acabou, é assim, é como se eu tivesse encontrado Jesus, porque eles falaram tantas coisas bonitas, não tinha só música não, tinha poesia, fizeram uma encenação. Eu falei, e as pessoas passando? Todo mundo parou para ver. E aí, assim, eu, sinceramente, ela dizendo, eu fiquei absorta. Foi como se eu tivesse saído dali, acompanhado a música, as apresentações. Gente, assim, sabe quando é Jesus falando com você? Aí dá não chorar de novo. E aí a gente fica pensando, né, o que leva um grupo de jovens, né, tá em plena Praça Sans Pena com esse calor, né, uma juventude que a gente diz que não quer nada, né, em alguns textos a gente ouve falar já da geração neném, é que nem estuda e nem trabalha. Então o que leva essa geração neném, né, esses exemplares do que seria a geração neném, que, né, para quem lida com informática e publicidade já é a geração Z, porque eles já nasceram com o advento da internet. A gente aprendeu a usar a internet, eles já nasceram com a rede social a pleno vapor. Então, o que essa juventude que é imediatista, né, que quer tudo ali, quando os estudantes chegavam na faculdade de Direito e falavam, eu queria um histórico, a gente falava assim, daqui a 48 horas, como assim? Você não vai mandar para o meu e-mail? Porque eles querem assim, né? Eles estão numa ideia de tempo e espaço que é muito diferente da nossa, né? Por que o coador de café acabou? Porque a gente esquentava a água, esperava a água entrar em ebulição. Enquanto isso a gente ia preparando outras coisas. Depois virava a água, esperava coar. Agora não. A gente vai no expresso. Acabou. Quase ninguém usa mais. É raridade. É raridade. Eu até tentei comprar uma, mas assim, se você for no shopping, o café que você toma não é coado no coador. Eles vão botar no negócio assim, vai sair na... Então o que essa juventude que é desse tempo, né, está ali, né, num lugar, né, tão desafiador como o espaço público para falar de Jesus? E aí eu falo, nossa, olha como meu trabalho é modesto, porque eu vim falar de Jesus numa casa que já tem Jesus o tempo inteiro, que já fala de Jesus o tempo inteiro, mas o que me chamou a atenção foi o relato da Celeste dizer assim, enquanto eles cantavam, e aí ela falava chorando, dizia, era Jesus falando para mim. E aí eu fico emocionada também, que é isso? E ela falando, eu chorava, aí eu falei assim, que jovens são esses? Ela falou assim, sei, de um monte de igreja evangélica da Tijuca. Aí quando acabou o nosso café, a gente foi lá falar com eles e realmente, assim, é um pool de jovens, né, de igrejas evangélicas daquela região, e que montaram, né, um jeito de falar de Jesus com muita criatividade. E por que esse exemplo vem à mente? Porque a gente está numa data simbólica de falar de Jesus, né? A gente sabe que não é a data exata, né, que ele estava lá no estábulo, que ele reencarnou, mas a gente sabe que é um ganho para a humanidade parar para fazer a reflexão e comemorar o nascimento dele, né? Principalmente porque ele ficou 30 anos entre nós, né, se preparando. O seu apostolado durou 3 anos
E todo o desfecho da sua vida, a gente lembra na Páscoa, mas a gente sabe da crucificação, sabe da incompreensão e sabe do exemplo, né, de amor que ele veio dar. Então, quando a Celeste me diz, enquanto eles cantavam, era Jesus cantando para mim, fica muito forte o quanto ela entendeu, o quanto de desprendimento tem nesse ato, né? De você não estar com a sua família, de você desmarcar talvez um encontro com o seu namorado, de você estar, né, com a roupa que você pode, do jeito que você pode, né? Não tinha ninguém preocupado se o cabelo estava alisado, se o cabelo estava escovado, se estava suado, se estava fedendo. Eles estavam ali no meio da praça e queriam falar de Jesus. Então eles falaram com música, depois chegava alguém e fazia um poema, depois fazia um esquete e a pessoa lá sentada, só para ela e para todo mundo que eu visse. Quando a gente passou já tinha uma senhora com um bebê também ouvindo. E aí quando acabava aquela cena, eles se escondiam no meio de todo mundo, ficava só o sofá. Então até a pessoa que aceitava o convite tinha que estar nesse mesmo clima, nessa mesma ambiência, de poder parar para pensar, né? Tinha que estar com o coração aberto. Muita gente passava dizendo, primeiro, algumas pessoas chegaram e falavam assim, paga? Não, é de graça. Não, porque as pessoas também, o que será que é isso, né? E por que eu começo com esse exemplo? Né? Porque esse desprendimento dos jovens e o efeito que ele fez nessa pessoa, e deve ter feito em muitas outras, né? É o emblemático do significado do Natal, né? Esse tema, né, que é um tema, que seria um tema como qualquer outro de estudo, ele ao mesmo tempo não é um tema para estudo, no sentido de que ele é um tema sempre presente na nossa casa espírita. Então, quando a gente é convidado a refletir sobre Jesus, a ler sobre Jesus e a falar sobre ele, a primeira coisa que eu acho que fica para nós é qual é a nossa experiência pessoal com ele, né? E aí esse estudo, mais do que qualquer outro, apesar de ser uma palestra, né, eu vou ficar aqui falando, vocês vão ficar ouvindo, é um momento de encontro, né, de pensar qual é a nossa relação com esse espírito, né? Então, antes da gente ir nas obras básicas da doutrina, algumas delas, e pensar o que a doutrina espírita lembra para nós de Jesus, algumas coisas vocês sabem, né, eu vou ter que repetir, tem jeito, tem que ficar lembrando sempre. Eu gostaria de saber o nome das pessoas que eu não conheço, né? Porque me parece que mais pessoal do que esse tema não existe. Então, Marcão, Guida, Voide, Flávio, Luiz, a sua Fátima, Luzia. Gente, ó, se alguém me conhece, sabe meu nome e eu esqueci, me perdoa, tá? Suzana, Jéssica. O seu Hugo está aqui, sempre. O ano retrasado eu falei Jesus, ele escutou. Seu Flávio falou ano passado, ele escutou. Dona Aldaleia, Anderson. A senhora é a avó da Jéssica, não tem jeito. Mas aí o que acontece? Esqueço seu nome. Penha, a avó da Jéssica, olha. Voide, Claudinha. Cabral, Barreto. Regina, sou eu que conheço? Ana Júlia. Seu Flávio, ele já conhece. Todo mundo conhece ele, né? Ana Luísa. Então, assim, por que o nome, né? Porque esse espírito, né, que, de acordo com a Gênese, né, a espiritualidade vem dizer o que de Jesus, né? Sem nada prejudicar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra. Então, assim, a Gênese é um livro muito especial do Kardec. Ela foi editada pela primeira vez, o Marcão até já falou, mas ela faz 149 anos. A primeira edição é de 1868 e é um livro que, quando a gente começa a conhecer a doutrina, muita gente não gosta, acha difícil, né? Mas ele não é nada difícil, ele é uma delícia. Ele vai falar sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, mas ele tem toda uma introdução sobre a composição do planeta, a composição do corpo espiritual, explica o que é o fluido cósmico universal. Então é um livro para a gente ir também, né, degustando aos poucos. E tem uma parte em que a espiritualidade explica para a gente por que alguns atos envolvendo a vida de Jesus ficaram conhecidos como milagres, mas eles têm uma explicação que a ciência daquele tempo e do tempo de hoje ainda não é passível de explicar, porque busca, né, um conhecimento ainda não considerando,
né, os elementos espirituais da criação, né? Então, na página 310, eles vão dizer para a gente que a natureza do Cristo, né, não é o exame da obra. Eles não vão examinar isso, porque é muito complexo, não é o objetivo nesse momento. Mas considerando apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então, assim, é um parágrafo que não tem nada de novidade, mas vem lembrar para a gente, né, com muita sutileza, o quão distante nós estamos dele. Ele não ali, ó, a gente repara, considerando apenas um espírito superior, se a gente for separar só isso, porque ele é muito mais, mas se a gente for considerar só isso, né, a gente não pode deixar de reconhecer como um dos de ordem mais elevada. 2 significa que ele é o único de ordem mais elevada? Não. Como nós temos o nosso Cristo, nas muitas moradas que existem para se reencarnar no âmbito do universo, há outros espíritos de ordem elevada. Ele é o espírito de ordem elevada de referência para a Terra, né? Em muitos estudos vocês já ouviram, né, a lembrança de que ele é o governador do orbe terrestre. Quem leu A Caminho da Luz pode ler logo nos capítulos iniciais o quanto pelas suas mãos entre aspas, tá? Não é mão antropomórfica, assim, humana, não. O quanto pelo seu pensamento e vontade toda a organização terrestre foi organizada, né? A questão da atmosfera que rodeia o nosso globo, a condensação das substâncias para fazer a Terra com a composição que ela tem, né? Quando a gente diz assim, hoje é dia de chover, né? Então, provavelmente tem uma equipe que cuida dessa tarefa na natureza, né? Há um conjunto aí de fluidos, de mecanismos espirituais que precisa funcionar para a chuva acontecer, né? E para que essa lei se fizesse assim, né? Então, por exemplo, para a chuva acontecer tem que ter o ciclo da água. A gente descobriu esse ciclo. A gente bota a aguinha, né, esquenta a temperatura, a água evapora, forma nuvem, ela fica cheia, ela cai. A gente não soube isso desde sempre, a gente teve que aprender sobre isso. Então é uma lei da natureza, né? Então essa lei da natureza, ela teve uma origem, né? E a origem, em se tratando do planeta Terra, passa pelas mãos de Jesus, né? Então não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes. Não é muito acima de nós, não, gente. É muitíssimo. É no grau superlativo. É numa coisa assim que a gente não consegue imaginar. Está muitíssimo. Né? Isso porque ele não quer entrar na natureza. Isso só porque ele só está dizendo, né, ó, de tanta coisa que Jesus eu vou tirar só que ele é um espírito superior. Só isso. Tá? Pode passar. E aí eu fico pensando, gente, o que é ser um espírito superior? Né, alguns de vocês já devem ter lido. E a gente não pode deixar de ir lá no Livro dos Espíritos, que é onde tem a base da doutrina. Foi o primeiro livro, né, que o Kardec organizou. É a obra, assim, marco, né, do nascimento da doutrina. Na questão 112, tem as características gerais dos espíritos puros, né? E a espiritualidade lembra pra gente, né, respondendo, esses espíritos puros, superiores, nenhuma influência sofrem da matéria. Eles têm uma superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Esses só tem uma classe. Quando a gente vai nas características dos espíritos, eles estão divididos em várias classes e várias ordens. Esses só tem uma classe e ela é única. Os espíritos superiores, os espíritos que a acompanham, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material.
Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, sendo a escala superior, deduzo eu, se não é que Jesus está, é a última pelo qual ele passou. Né? Porque a gente vai ver o quanto ele é reconhecido como o Messias, o enviado, né? O que veio trazer a mensagem de Deus. Né? E é interessante destacar das características gerais que esses espíritos percorreram todos os graus da escala. Então, quando a gente em alguns contextos ouve dizer que Jesus é diferente de nós porque ele nasceu perfeito, não é verdade. Ele se fez perfeito. Né? E por que ele nos compreende tanto? Porque ele passou pelas vicissitudes que a gente passa. Ele passou pelos graus da escala. Porque se a gente reconhece um Deus que é soberano e que é justo e que criou um espírito já perfeito, todos nós assim, desse jeito que a gente acha, nossa, que justiça é essa? Né? Então, é muito interessante observar, né, que esse grau de elevadíssima escola que Jesus se encontra é o futuro de todos nós. E ele só pode falar com propriedade para cada um de nós, para a Jéssica, para a Fátima, para a Suzana, para a Camila, para o Barreto, para mim, para o Marcão, para todos nós, porque ele palmilhou por esse trajeto que a gente também palmilha. Né? Ele demorou tanto que a gente está demorando, porque quando a gente conhece a doutrina espírita, que a gente ganha essa consciência, você fica assim, caraca, falta pra caramba. Né? Mas aí a gente fica otimista com Jesus, a gente diz, nossa, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então é esse, né, o estado de espírito, porque o tempo, isso está na Gênesis, gente, a Gênesis é um livro imperdível. O tempo, ele não tem dia, ele não tem semana, ele não tem meses, o tempo é o tempo. Nós colocamos marcadores para nos situarmos. Os espíritos que já viveram na Terra conseguem entender pela vibração do orbe. Estou imaginando alguém de média escola olhando a Terra de fora. Né? Pela vibração que sai desse planetinha, eles conseguem imaginar, estão no carnaval, aí passa, aí muda a vibração, estão na festa junina, e chegou a primavera. Eles conseguem, pelo tipo de pensamento que a gente emite, pelo tipo de vibração que exala de nós, né? Lembrando que essa vibração, né, ela vai compor a atmosfera desse planeta. E é interessante, quando eu estava revendo a Gênesis ontem, a lembrança, né, de que tudo que a gente pensa acontece ainda que a gente não execute. Porque pelo pensamento e pela vontade, todo pensamento que a gente tem vai sendo plasmado a cena inteirinha no nosso perispírito. Né? E por isso, alguns espíritos, né, e os espíritos superiores conseguem, olhando a gente, antever algumas ações, né? Perceber o que ia acontecer, porque ainda que as nossas mãos não tenham elaborado para aquilo, ainda que o tempo não tenha dado para aquilo acontecer, o nosso pensamento e a nossa vontade plasmam o nosso desejo no nosso perispírito. Né? E isso é muito forte. E quem é que consegue entender tudo isso quando diz respeito ao nosso grupo daqui da Terra? Só quem reencarnou aqui alguma vez. Porque como o tempo não tem o mesmo marcador em todo o universo, né, o tempo é de Deus. Né? Então, por exemplo, a Gênesis diz pra gente que são chegados tempos de transição. E há mais de 100 anos, essa transição já teria começado. Aí a primeira vez que eu li, na minha insignificância, eu falei assim, poxa, mais de 100 anos. Como eu estou lendo em 1999, então começou em 1899. Eu guardei essa informação. Um dia mais espertinha, tinha vindo muito aqui ao Caminho da Luz, muito estudo sistematizado, eu li essa parte de novo. Eu falei, gente, o livro é de quando? 1868. Então a mensagem é desta época, 1868. Se a transformação começou há mais de 100 anos, quando começou a transformação mais ou menos? 1768. E ela acabou? Não, ela está em plena pujança. Né? Então quando a gente vê nas redes sociais assim,
Pula 2016, não quero nem retrospectiva desse ano, nem esse ano acabou, esse ano está falido. Né? Levanta o dedo quem já viu isso. Muitos de nós já viu isso. Né? É uma notícia entristecedora atrás da outra. Né? Se a gente anda naquela mesma Praça das Penas só no arco de 360 graus, com certeza pelo menos 5 pessoas vão te pedir um dinheiro para almoçar, um dinheiro para alimentar o filho, um dinheiro para comprar uma roupa, um dinheiro, ou tem uma receita na mão para pedir um dinheiro para você comprar um remédio. As notícias do nosso tempo não são alviçarias. São notícias desanimadoras se a gente só olhar o que está no nosso raio de visão. Mas o nosso raio de visão é o raio de visão do Cristo? Não, gente, não é. E aí, por que, né? Pode passar. Por que ele, né, é uma referência para nós? Por que ele esteve entre nós? Porque como espírito superior, olha o que os espíritos superiores podem fazer. Eles comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens, e aí, gente, lembrando que a psicografia e que as informações que chegam a Kardec é de um tempo datado. Homem ali é um sinal de humanidade, né? A gente está falando da humanidade. Assim, assistir a humanidade nas suas aflições, concitar a humanidade ao bem ou à expiação das faltas que conservam esses homens e mulheres distanciados da suprema felicidade, constitui para esses espíritos superiores ocupação gratíssima. Então, cuidar do nosso aperfeiçoamento é uma ocupação gratíssima para Jesus. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Eu só tenho dúvida se Jesus está só nessa escala, só porque ele é mais que um anjo. Ele se fez médium de Deus. Mas eu trouxe a caracterização que é para a gente ver, assim, minimamente, o que ele é. Né? E quando a gente lembra que a nossa educação, o nosso aperfeiçoamento, chegar para o grupo que vive na Terra e dizer, olha, vocês vivem essas condições, vocês vivem essas mazelas, eu reconheço esses sofrimentos, mas olha, vamos aumentar o arco de entendimento do que é a existência. É esse o convite que ele faz. Né? A existência de cada ser que sofre na Terra é muito mais quando a gente entende a realidade espiritual que Jesus veio nos anunciar. E por que é importante lembrar que esse nosso aperfeiçoamento constitui para ele ocupação gratíssima, que ele faz com imenso amor. Porque, por exemplo, quem trabalha na área de educação sabe que quando a gente chega na escola, né, eu não sei se ainda é assim, mas a antiguidade é posto. Eu sou recém-chegada no corpo docente da UERJ e todo mundo escolhe as disciplinas que vão dar por ordem de chegada. Né? Eu vou ficar com aquela disciplina que ninguém quer. Aquela que dá mais trabalho, aquela que faz você ir para Itaboraí com o seu dinheiro, com o seu transporte, aquela que ninguém quer. E em escola também é assim, né? Camilinha, professora, deve ter outros aqui presentes que não devem mentir. Quem pega 401 que nunca repete de ano é aquele que chegou primeiro na escola. Se você chegou da CRE agora, vão te dar 427. Que é aquele que já passou por todo mundo, a criança tinha que estar no 9º ano com 11 anos. Ela está no 9º ano com 23. Mas ela está no horário e né, vai falar palavrão para você o dia inteiro, vai te tratar mal, ela não vai entrar na sala, ela vai armar, não vai querer bater. Enfim, quando aglutina uma turma muito difícil, ninguém quer. E nós, gente, vamos combinar, nós somos uma turma brava pra caramba. Nós somos uma turma difícil. Vamos olhar a nossa turma? Né? Aqui a gente tem a turma seleta, que está na hora do recreio, veio para um momento de refrigério, né? Nós temos o suco, uma comida lá, que estamos aqui nos refazendo. Agora vamos olhar, né, o nosso bairro, o nosso estado. A Guida fez referência ao Rio de Janeiro. Vamos pensar nas notícias que a gente recebe, nas lutas que a gente tem cotidianas. O nosso grupo, né, pensando numa escola educativa, é uma turma muito difícil. Mas ainda assim, cuidar do nosso aperfeiçoamento é uma ocupação que os espíritos superiores fazem com tamanho amor. Né? E a gente só pode entender, né, isso quando a gente percebe que esses espíritos, do qual Jesus, né, é um dos exemplos, compreendem Deus em toda a sua magnitude. Né? Quando a Ana Luísa, aos 9 anos, me pergunta assim, mãe, o que é Deus? Eu falo, olha, Deus a gente vê pelas suas obras.
que é o único caminho que a gente tem. Como a gente explica Deus? Nem para um adulto, nem para uma criança, né? Então a mesma coisa, né, eu estou tentando fazer agora, mostrar da excelência desse espírito a partir de um conjunto de características que a espiritualidade superior é detentora. E que a gente já leu ali, que é num grau muitíssimo distante do nosso, né? A lei de justiça, de amor e caridade dos livros dos espíritos me inspirou muito para esse estudo de hoje, porque é tudo o que a gente busca, né? A gente quer ver a justiça na face da terra, a gente ouve Jesus falar do amor e da caridade, né, o tempo inteiro no seu evangelho. E lá na questão 825, Kardec perguntou a espiritualidade: como se pode definir a justiça? E os espíritos dizem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então é nesse processo que nós estamos, né? Desde o nosso encontro com Jesus, tendo um conjunto de mensagens que nos permitam perceber que o justo é aquele que respeita os direitos dos outros. E esses direitos são dados por via dupla, né? Uma via transitória, que pode mudar, que são as leis humanas, tá? E uma que é imutável, que é a lei natural. O direito dado pela lei humana, ela é muito diferente no Brasil, na Inglaterra, na França, no Japão, porque ela é baseada na cultura, nos costumes, né? A gente vive em alguns países, na maioria deles do Ocidente, uma democracia representativa. A gente vota, elege os nossos governantes. Se lhes for permitido terminar o mandato, eles vão encaminhar, né, uma relação com o legislativo e com o judiciário, né? Mas essas leis, elas mudam. Só que a lei natural não. Então, de acordo com a lei natural, que é aquela que não muda, o que é ser justo? Passa pra gente. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, né? Que aí a gente não vai discutir porque ela muda muito. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seus semelhantes em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Pode passar para a gente? Então, a medida, né, da justiça que a gente quer para o mundo, quando a gente chora as mazelas que tem à nossa volta, é aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. E por que esse conceito de justiça é importante quando a gente pensa em Jesus? Porque para qualquer criança, né, que frequenta uma evangelização desde o jardim, um dos primeiros ensinamentos que ela vai ouvir da evangelizadora é que Jesus ensinou a amar o próximo, né? Ninguém nega isso, né? Quando a gente pensa na personalidade cristã, o amor vem em primeiro lugar. E a gente sabe que não é um amor entre o casal, não é amor do namorado, não é amor da namorada, não é isso, é um amor diferente, né? É um amor que explica, Ana Luísa diz assim: mãe, então todos nós, na verdade, nós somos irmãos, né? Porque Deus é pai de todo mundo. É isso, é esse amor fraterno, esse amor genuíno que nos une enquanto criaturas de Deus. E qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus.